Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu fiquei muito congratulado com um vídeo, né, uma palestra, né, que foi aí divulgada no Facebook, que o nosso irmão Gerson, né, o eminente grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, São Paulo, que ele ia abordar o tema, o poder do grão-mestre, né? Mas eu assisti o vídeo até 1 hora mais ou menos de duração e não sei se nos 30 minutos depois ele abordou esse tema. Mas o interessante é que o que foi abordado no diálogo, é que eu fiquei muito congratulado, foi que a forma que ele vem tratando o Grande Oriente do Brasil em relação à sua administração, principalmente a pasta da finança, e que eu achei assim um deslumbre, aquilo que eu venho apresentando no meu canal, que é possível sim fazer maçonaria, trabalhar maçonaria sem explorar as lojas simbólicas, né, as oficinas, que é a sustentabilidade da potência. E o nosso irmão Gerson, ele, em toda a sua gestão, assim como ele declarou, ele isentou as lojas simbólicas das taxas de iniciação, de elevação, de exaltação, até mesmo instalação. Ou seja, isso foi muito gratificante. E isso eu venho apresentando aí, eu fiz um vídeo há quase 3 anos atrás, onde eu falo que a potência ela tem como se autossustentar sem essa exploração, com essas taxas extras, somente com o repasse que as lojas fazem. Mas eu também fiquei assim um tanto, não foi esclarecido, que se ele falou em uma taxa, não sei por membro, por individualidade, ou se é a taxa que as lojas pagam para o Grande Oriente do Brasil, São Paulo, que é uma taxa de 190 reais. Se algum irmão aí for do Grande Oriente do Brasil, São Paulo, me atualize, né, para que eu não cometa o gafe. Se for, né, 190 reais por pessoa por mês, meu irmão, aí também já é um absurdo, porque ele disse que hoje o seu quadro de obreiro está em torno de 15 mil irmãos, e são mais de 500, quase 500 lojas, né, da jurisdição. Então, se você tiver uma arrecadação mensal aí de 190 reais, dá um montante bem razoável, né, para a arrecadação da potência. Agora, ele não deixou claro se essa taxa de 190 reais é por mês, por obreiro, ou se é uma taxa única, como trata-se a Grande Loja Unida da Inglaterra, né, que chegou aos meus ouvidos. Já até falei aqui que a Grande Loja, os irmãos pagam uma taxa anual, né, de uma quantia, e que aí dá a sustentabilidade da potência. Mas eu achei muito interessante a coerência do Gerson, quando ele de fato mostra que é possível sim a potência se autossustentar sem essas taxas absurdas que a gente vê aí em relação às potências. Então, na duração de mais ou menos 1 hora do vídeo, eu não vi ele falar sobre o tema. Por quê? Porque de fato, se nós adentrarmos nessa matéria, a gente vai ver que os Landmark trata o grão-mestre em relação às suas prerrogativas, né? A prerrogativa do grão-mestre. E se mescla muito essas prerrogativas do grão-mestre em relação ao poder absoluto administrativo, em relação ao seu aspecto executivo. E a gente sabe que os grão-mestres das potências, eles têm a prerrogativa quase inquestionável, quase absoluta, e foge um pouco das prerrogativas que consiste de fato a um grão-mestre. Não vou entrar aqui no mérito dos landmarks, são 4 landmarks, o vídeo ficaria muito longo, mas eu gostaria que você desse uma estudada aí em relação às prerrogativas do grão-mestre. Vou dar aqui só um passant sobre essas prerrogativas. O landmark que diz que o grão-mestre ele tem prerrogativa de
fundar novas lojas, segundo o seu parecer. Ele tem a prerrogativa de constituir lojas temporárias, né, para que ele possa fazer iniciação, elevação e exaltação sem meras formalidades do que consiste no regimento. Ele pode quebrar o testício e aí fazer iniciação, elevação por ortogação, sem sequer fazer as ritualísticas. É só ele pedir em seu auxílio ali mais 6 mestres maçom e constituir uma loja temporária e ali conceder os graus simbólicos de certa forma direta, ou seja, por meio de ortogação, como foi feito com Dom Pedro I. A gente tem esse exemplo de Dom Pedro I e muitos que assim tiveram esse privilégio, se o grão-mestre assim decidir usar dessa prerrogativa. Então muito se confunde prerrogativa do grão-mestre com o poder absoluto inquestionável de decisões em relação à potência. A gente pode analisar o exercício de um grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, onde muitas vezes a gente sequer sabe da sua existência, né? Muito se respeita na Grande Loja Unida da Inglaterra essa prerrogativa. E quem cuida da administração, em todos os seus aspectos administrativos, da potência Grande Loja Unida da Inglaterra, é um corpo administrativo com seus secretariados. E o grão-mestre ali é uma figura praticamente simbólica e que ele é acionado quando decorrente às suas prerrogativas, né? Que consiste nos próprios landmarks, ou seja, uma representabilidade e de representar a potência, mas não como hoje a gente vê aqui no Brasil, que o grão-mestre ele tem esse poder administrativo, né? Muitas vezes até de intervir em lojas maçônicas e intervir em filiação, em regularização ou até mesmo iniciação. Ou seja, se confunde muito as prerrogativas do grão-mestre com esse poder administrativo. E outra coisa interessante, né, que foi abordado nesse vídeo e que eu venho falando aqui, que era muito mais interessante, meus irmãos, os grão-mestres usar de sinceridade, usar da verdade no que consiste a vivência de um grão-mestre. Eu sempre defendi aqui que se você, como grão-mestre, você dedica ali o terço da tua vida, do teu tempo, a administrar a potência, nada mais justo do que você ser remunerado, você ter ali uma ajuda de custo para que você possa executar o seu trabalho. E as palavras do Gerson, ele demonstrou que é quase impossível você não ter essa remuneração, só você não querer aceitar. Porque ele disse que ele dá ou seja, um tempo, né, uma metade do seu tempo pela manhã no seu escritório e à tarde ele dá ali presencialmente todos os dias administrando a potência. E isso, poxa, é natural que esse indivíduo, por trabalhar, é digno do seu salário, mas não chegar para o público maçônico em dizer que ele não recebe nenhum tipo de remuneração, até porque, como ele mesmo apresentou, faz muitas viagens, né? Ele se ausenta muito, tanto na territorialidade hoje, mas também outrora, quando ele viajou todo o Brasil, e isso a gente sabe que não provém dos seus custos, do seu trabalho, mas sim uma ajuda ali da potência, que eu acho isso muito salutar e muito digna, até porque se você está trabalhando, você está se dedicando, e todo trabalhador é digno do seu salário. Outra matéria também que é interessante, se você vê esse vídeo, quando ele fala que o Grande Oriente do Brasil hoje, São Paulo, ele tem aí as 500 lojas e quase 15 mil membros. Então quem perdeu nessa desfederação, se a gente vê, foi o GOSP, porque essas lojas que acompanhou aí, continuou dentro da Federação do Grande Oriente do Brasil, quem perdeu foi o GOSP, porque o GOSP tinha essas lojas todas sob a sua jurisdição, e a partir do momento que houve essa desfederação, muitas lojas não aderiram e ficaram com o Grande Oriente do Brasil. Então o Grande Oriente do Brasil, digamos assim, saiu ganhando nessa desfederação, né? E o GOSP ali diminuiu e muito o seu quadro de obreiro e até mesmo as lojas que não ficaram filiadas ao GOSP. Então o Grande Oriente, de certa forma,
não perdeu nada, na verdade ganhou, né? Porque continua aí com seus 15 mil irmãos em São Paulo, com as mais de quase 500 lojas ainda federadas ao Grande Oriente do Brasil, e o gospel que saiu perdendo. Mas eu volto a falar em relação à questão do que ele isentou as lojas em relação às taxas de iniciação, elevação, exaltação, porque a gente sabe que as lojas, né, para iniciar, passava um repasse para a potência, e elevar também passava, e exaltar, e instalação também passava. O Gerson apresentou publicamente dizendo que no Grande Oriente do Brasil, São Paulo, ele isentou as lojas dessas taxas. Eu parabenizo, viu, Gerson? Foi um trabalho excelente, uma atitude digna, porque somos sabedores. Se já existe um repasse, não sei se é mensal, né? Gostaria que algum irmão do Grande Oriente do Brasil apresentasse se é mensal, se é por ano, ou se é por indivíduo, e etc, etc. Porque se for por indivíduo, todo mês ali um indivíduo pagar R$190, meu irmão, é pesado também, é muito pesado. Além do irmão ajudar nos custos da loja, então ficaria aí, digamos aí, uma mensalidade, né, por irmão em torno aí de R$250, R$300, para um indivíduo. Ele tem que ter aí um poder aquisitivo muito alto. Falando aqui da realidade do Ceará, se for uma taxa dessa de R$190, pode ter certeza que muitas lojas aqui do estado do Ceará abatia a coluna e não teria como sustentar essa vivência, né, em relação a estar federada ou jurisdicionada a uma potência maçônica. Então, parabéns, viu, Gerson? Parabéns pela sua administração, tiro o meu chapéu, e foi mostrado por você que é possível sim a potência se autossustentar sem explorar muitas as oficinas, e com isso acredito que os números de adeptos, de associados aumentam, porque as lojas ganham fôlego, as lojas se interessam mais em trabalhar e aumentar o seu quadro de obreiro. Você foi muito inteligente. Espero que outras potências maçônicas possam aderir a essa sua ideia e engrandecer a maçonaria brasileira em relação aos seus associados, e a família maçônica brasileira possa crescer, né, e de fato a gente possa contribuir aí para uma humanidade muito melhor e uma nação muito melhor. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.